as notícias de Moçambique. Espaço reservado para transmitir informações daquilo que acontece a nível nacional e internacional. Nós somos a STV News e é um prazer sempre estar convosco para a divulgação de notícias. Vamos ao que interessa, que são as notícias, e a primeira notícia é mesmo esta. O governo da República de Moçambique pondera novamente voltar a refiscalizar a edificação das estradas no território moçambicano. Isso porque diversas obras são construídas e fundos são gastos sem remuneração ou qualidade das obras. Adjudicada à empresa Moza Construções Limitada pelo valor de 553.351.174 meticais e 96 centavos. Na província de Cabo Delgado, obras de manutenção periódica da estrada revestida no troço N14, Metorro Montepuez, de 110 km, a favor da empresa Arept Construções, pelo valor de 217 milhões, dizia, 470.985 meticais e 80 centavos. E, na cidade de Maputo, obras de reabilitação do troço Rotunda Pensão Ganha Pouco, de 1.320 metros, com revestimento de blocos de pavês, a reabilitação da rotunda Ganha Pouco, adjudicadas à empresa Julian Construções, no valor de 104.912.636 meticais e 63 centavos. À empresa Airtech Limitada, no valor de 6.996.027 meticais e 28 centavos, respectivamente. A seguinte informação que se segue é que a comunidade muçulmana a nível do país celebrou na passada sexta-feira o Eid al-Adha em homenagem ao profeta Ibrahim. Para a comunidade muçulmana, este dia é tão especial, pois é o dia reservado para o sacrifício. Muçulmanos de todo o mundo celebraram nesta sexta-feira a passagem do Eid al-Adha, uma data importante para a comunidade muçulmana. Um momento tido como grande festa do sacrifício, onde vários crentes acorreram em massas mesquitas e também em espaços abertos logo nas primeiras horas do dia para celebrar a data, que foi marcada por orações e ambiente de festa. É um dia da solidariedade, é um dia em que comemoramos o fim da peregrinação, é um dia em que comemoramos um dos sunats de um dos profetas da nossa religião, que é o profeta Ibrahim. É um momento único, é um momento de festa. Pedir a Deus que abençoe a todos os muçulmanos, a toda a humanidade em geral, e que faça com que, em particular, o nosso país também, que nos dê paz, harmonia, prosperidade. Sheikh Gafour, um dos representantes da comunidade muçulmana, fala da importância da celebração da data, apelando à paz e união de todos os moçambicanos. O mundo todo celebra este Eid como um senso de união, como um senso de nós muçulmanos estamos juntos, estamos unidos na adoração de Deus. Portanto, uma mensagem para o país é que primeiramente nós temos que nos unir na palavra de Deus. Como moçambicanos temos que nos unir na palavra de Deus, pois só assim é que nós iremos ter um país bom. Por isso, momentos como estes que servem para nos recordar de Deus, que temos que estar juntos, são muito importantes. Portanto, a mensagem principal é: vamos nos unir na palavra de Deus. O Eid al-Adha é celebrado todos os anos pelos muçulmanos de todo o planeta em memória da disposição do profeta Ibrahim em sacrificar o seu filho Ismael conforme a vontade de Deus. Outra informação que se segue é que mais de 700 famílias na cidade de Dondo, na localidade de Mafainha, terão a energia elétrica até o fim do mês de junho corrente. Isso foi garantido pela Eletricidade de Moçambique, EDM. Na zona de expansão do bairro Mafarinha, na cidade de Dondo, na província de Sofala, estão a ter dificuldades em usar seus eletrodomésticos por conta da fraca intensidade da corrente elétrica,
fornecida pela eletricidade de Moçambique. A energia vem fraca. Às vezes faz um dia sem energia devido à distância do IPP. Então pedimos para fomos fornecido para a energia estar a ficar muito forte. Até que às vezes ligamos o televisor, não consegue captar a imagem devido à energia ficar fraca. Sim. Há quanto tempo que vocês têm essa situação? Quase há 3 anos atrás. A nossa energia baixa dar 17 horas. Já não estamos a assistir. Vem fraco. Nem para assistir, nem para tocar música, nem para carregar telefone. Já não carrega mais. O congelador não arranca nada. Só esse tempo toca também o aparelho, mas chega a 17 horas não toca mais. Sim. Essa energia que vocês estão a ter está a vir de que lado? Está a vir desse lado, do 2 Moais, mas está a vir com monofase. Mas a população são muito, está a consumir essa energia. Não chega mesmo o suficiente nada. Mas a esperança está plantada naquela área residencial de ver em breve o problema resolvido. Esse trabalho está a ser feito, a pessoa está muito satisfeita mesmo. Também convidei essas pessoas para vir fazer limpeza, ficaram muito alegres com esse trabalho que está a fazer IDM. Um PT será montado para fornecer cerca de 400 volts a uma linha trifásica numa extensão de cerca de 1 km. Remover todos os postes que não são de qualidade, visto que alguns mesmos não são postes que a IDM implantou, né? São aqueles bem dito coisa rápida, e o cliente quer energia daqui para aqui, eles vão lá ter com o eletricista, improvisam, levam lá um eucalipto, implantam. Então estamos aqui para poder montar um novo PT e fazer lançamentos de poste, que posterior vamos fazer lançamento de rede de baixa tensão, que é trifásica, para poder chegar uma energia de qualidade para os nossos clientes. Podemos levar em 2 semanas, 3 semanas no máximo, visto que a rede de média tensão somente é 1 km, mas a de baixa tensão... A EDM em Inhambane diz que perdeu mais de 30 milhões de meticais em fundos. Isso porque há diversos casos de vandalização de postos, vandalização de cabos elétricos, entre outros pontos. A cidade de Moçambique, área ao serviço do cliente de Inhambane, está a travar uma dura batalha com o consumo clandestino da corrente elétrica. No ano passado, foram detectados 120 casos que correspondem a um prejuízo direto de 7 milhões de meticais. Um dinheiro necessário para ações de expansão da rede elétrica para mais famílias, numa área cuja cobertura ronda os 40%. Se nós temos alguns clientes nossos que deviam pagar aquilo que consomem, e também temos alguns clientes que entram na nossa rede de uma forma clandestina, que é um grande retrocesso. O dinheiro que a IDM precisa para comprar um e outro material e garantir o acesso da rede elétrica até aos nossos clientes é desviado. Vandalização e roubo de cabos elétricos é outro problema com que a EDM se debate na província de Inhambane. Desde o ano passado, a esta parte, foram detectados 31 casos que prejudicaram a empresa em 5 milhões de meticais, não obstante alguns implicados na justiça. Temos alguns indivíduos que já estão a responder nas barras da justiça por causa desta atitude. E estamos a registrar algum abrandamento em alguns distritos onde tínhamos casos, um índice muito elevado de vandalização, falo de Massinga, Machixe e aqui em Inhambane. As dívidas acumuladas com as instituições públicas e privadas, que ascendem a 13 milhões de meticais, são apontadas como outro fator que pode comprometer o plano de expansão da rede. Quando o índice da dívida, temos instalações que não pagam, tanto falo em termos geral, há um grande retrocesso naquilo que é o plano de expansão de energia, porque precisamos daquele valor para aplicar-se em vários projetos de expansão. Durante as manifestações violentas, a EDM perdeu 15 postes de transformação de média tensão, que corresponderam a um prejuízo de mais de 600 mil meticais. A empresa foi obrigada a encontrar plano ad hoc para repor os PTs incendiados por manifestações e religar
a energia elétrica às famílias. Agora, vamos já a um pequeno intervalo e voltamos já com mais atualização nacional. Este aplicativo permite visualizar qualquer cidade do mundo via satélite. Você pode ver estradas e até sua casa. O aplicativo é gratuito. Voltamos com as notícias e continuamos com a atualidade nacional. Na província de Gaza tem aumentado o nível de preocupação, isso devido ao consumo de estupefacientes, drogas naquele ponto do país. As autoridades dizem estarem preocupadas com o aumento de demência e problemas mentais causado por uso de estupefacientes naquela província do sul do país. Aumentam casos de problemas mentais devido ao consumo de drogas na província de Gaza. Só no primeiro trimestre deste ano, 223 pessoas precisaram de assistência na medicina legal contra 123 de igual período do ano passado. O Gabinete Provincial de Combate à Droga em Gaza restou o número recorde de indivíduos com problemas mentais, consumidores de diversa droga, incluindo bebidas alcoólicas, com idades que variam entre 17 e 60 anos. Portanto, relativamente ao primeiro trimestre, em termos de indivíduos que procuram serviço de saúde mental, são 223 doentes decorrentes de consumo de droga contra 123 que procuram serviço de saúde mental. Mas aqui tivemos um aumento de 56 casos. Há uma tendência de subida do nível do consumo da droga. Conversamos com alguns consumidores de droga, especificamente nhaúpe, de origem sul-africana, altamente perigosa, vendida nos arredores da cidade de Xai e é de conhecimento das autoridades governamentais. Então, ver o dia 21 de idade, não se dá a ver. Já do bebê para roubar, gosto de dono aqui na rua. Quando roubar, bem, consumar, entregar dinheiro naquela senhora, mas eixe. Vai deixar que era droga, é difícil, mano, pá. Normal mesmo. A vida está complicado mesmo, porque a vida está complicada por causa dessas drogas que nós entramos. Entramos nessa droga que não foi assim, porque sim, é amizade, mas sempre. Por quê? Porque nós roubamos para nossas famílias. Roubamos telefone das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Vamos vender. Então, nós já não vamos voltar para casa, porque nós roubamos o quê? Telefone. Assim não temos como para voltar, temos medo.
Curiosamente, no primeiro trimestre deste ano, o Gabinete de Combate à Droga em Gaza diz que as autoridades policiais apresentaram apenas 1 kg de cannabis sativa, vulgo suruma, contra 1,2 de igual período do ano passado. Não consta do relatório Nhaúpe, heroína, cocaína, drogas que mais deliciaram jovens em Gaza, arrastando-os ao submundo do crime. Agora entramos para a atualidade internacional. O povo zambiano encontra-se de luto devido ao desaparecimento físico de um dos líderes daquele país africano. A morte do ex-presidente Edgar Lungu. De acordo com a mídia local e o seu partido Frente Patriótica, Lungu desmaiou enquanto se exercitava em casa em Lusaka e foi declarado morto no Hospital Militar Maina Soko. O governo confirmou a notícia e declarou um período de luto nacional. Lungu serviu como 6º presidente da Zâmbia de 2015 a 2021, um período marcado por grandes projetos de infraestruturas, mas também por aumento da dívida e desafios econômicos. Lungu perdeu a reeleição para Hakainde Hichilema em 2021 e manteve um perfil relativamente baixo até recentemente, quando retornou à vida política como uma figura da oposição. As homenagens estão a surgir por toda a Zâmbia e pelo continente africano. O presidente Hichilema descreveu a morte de Lungu como uma perda trágica para a nação. Os arranjos funerários ainda estão por ser anunciados. Países africanos defendem a necessidade de alargar a produção de vacinas contra a cólera. Isso porque nos últimos anos esta epidemia tem vindo a crescer no continente africano. Casos de cólera aumentam drasticamente em todo o continente. Os seus líderes afirmam que é essencial que a África aumente a produção das suas próprias vacinas. A Organização Mundial da Saúde diz que até agora este ano, a África reportou 2/3 de todos os casos a nível mundial e 99% das mortes relacionadas com a cólera. O diretor-geral Tedros Ghebreyesus falou na quarta-feira durante uma cimeira de emergência virtual organizada pelo Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças. Ghebreyesus afirmou que a África também deve otimizar o uso das reservas existentes através de uma detenção mais precoce e de campanha de vacinação mais eficientes. O CDC da África afirma que mais de 90% das vacinas, medicamentos, exames médicos e outros suprimentos de saúde utilizados em todo o continente são importados. Dos 20 países que reportaram surto este ano, os mais afetados são o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo e Angola. Tribunal japonês revoga a intimação de 4 funcionários da Tecno que eram acusados de terem pagar mais de 85 milhões de dólares devido a um problema que aconteceu na empresa nuclear. O tribunal japonês revogou a multa que estes 4 funcionários teriam que pagar de cerca de 85 milhões de dólares. O Electric Power tinham sido condenados a pagar este montante em 2022 no âmbito de uma ação judicial intentada por acionistas, na sequência da catástrofe nuclear desencadeada por um tsunami em março de 2011. A notícia foi hoje avançada pela agência noticiosa local Gigi Press, porém, contactada pela agência France Press, o tribunal não confirmou de imediato a informação. Os acionistas alegaram que a catástrofe poderia ter sido evitada se os responsáveis da TEPCO tivessem tido em conta a investigação e adotado medidas preventivas, como a instalação de uma fonte de energia de emergência. Os réus afirmaram, em contrapartida, que os riscos eram imprevisíveis e que os estudos citados não eram fiáveis. Imagens difundidas pela Nippon TV e pela NHK mostram que queixosos já seguraram uma faixa que exige uma coima ainda mais elevada, equivalente a 147 mil milhões de euros.
A notícia do fecho do nosso Notícias de Moçambique é mesmo esta. Cresce a tensão no Médio Oriente entre Israel e Irão. Depois de Israel ter atacado o Irão na manhã da sexta-feira última, o Irão voltou a atacar, neste caso, o território israelita, tendo matado 3 pessoas e ferindo outras demais. Para o Irão, este ataque de Israel é uma clara evidência de que está a provocar uma guerra iminente entre os dois países. Troca de acusações tem vindo a acontecer nos dois lados, tanto em diversas reuniões como a que aconteceu no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Irão diz que vai responder com uma mão dura e pesada ao conflito entre Israel e o Irão. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelita diz que a guerra entre esses dois países vai ter uma resposta clara e evidente. Este foi o Notícias de Moçambique de hoje. Eu, Elidio Hernandes, o vosso apresentador, fico por aqui com a promessa de que voltarei numa próxima edição para trazer a informação aos caríssimos telespectadores moçambicanos. Boa tarde, fique com Deus, até a próxima.